Olá, eu sou a professora Michele Francisco, faço parte do grupo do estágio probatório terceiro chamamento. Minha disciplina de concurso é pedagogo. Atualmente estou no Núcleo Regional de Educação de Londrina, né, mas tem um concurso anterior, né, um padrão já há 16 anos na rede estadual, na educação profissional. Então já tenho, né, uma história dentro da escola, na qual fui diretora auxiliar por 5 anos, professora e também coordenadora de curso. Quando aconteceu o terceiro chamamento, fui convidada para trabalhar no NRE, aqui em Londrina, e para a pasta, né, no setor de RH. Quando eu cheguei no setor de RH, foi no dia 20 de janeiro, momento auge das distribuições de aula. Participei aqui no nosso município, né? O nosso núcleo faz a distribuição tanto do município de Londrina quanto dos núcleos dos outros municípios que pertencem ao nosso núcleo via Google Meet. Então é uma distribuição, né? Onde a gente tem vantagem do professor estar na sua casa ou no estabelecimento de ensino e participar, não tendo mais aquelas filas enormes que tinham em anos anteriores, né? Então, tem uma certa comodidade para os professores nessa distribuição. O que mais que nós temos aqui de importante? Então, essa distribuição, ela iniciou, né, no dia 20, já teve uma preparação anterior com os técnicos de RH, onde se verificaram a documentação dos professores, né, do processo seletivo simplificado, PSS, e essa documentação foi selecionada, né, foi verificada para atender o momento da distribuição. Quando eu cheguei, essa parte já tinha sido feita, né, em quase sua totalidade, então iniciamos já o processo da distribuição. Nesse processo de distribuição, regido esse ano pela instrução normativa a 008, né, retificada, e que traz o quê? Os critérios para distribuição. Esses critérios são muito importantes porque eles norteiam e fazem as regras, né, para a gente entender qual professor está em qual disciplina, em qual eixo tecnológico, qual eixo de conhecimento, para que não tenha distribuição errada ou indevida. Então, tudo que trabalhamos nesse ano, né, e a distribuição lá não para. Todos os dias aqui no nosso núcleo são feitas várias distribuições de aula, porque nós temos o quê? A saída de professores, chegada de professores, turmas que foram abertas, né, após a prova da EJA, outras turmas que foram fechadas, então ocorreu esse remanejamento e teve que acontecer novamente a distribuição. E nas escolas, né, quando não tem um número suficiente de professores para atender essas turmas, a distribuição vem para o núcleo, a pasta a qual estou fazendo parte. Durante esse processo de distribuição, eu entendo que ele influencia diretamente na aprendizagem, né? É uma demanda que vai influenciar diretamente na aprendizagem dos nossos alunos. Por quê? Quando eu faço essa distribuição de aulas, se acaso eu cometo algum erro, né? Faça uma distribuição indevida para um professor que não tem uma formação adequada, que não tenha aquele perfil indicado na resolução, né, para a turma ou para aquele segmento de ensino, eu estou prejudicando a formação do meu aluno, estou prejudicando esse seu processo, né? Porque o professor pode ir lá, trabalhar alguns dias, desistir, né, fazer o termo de desistência e essa aula volta novamente para a distribuição. E a gente perde esse tempo, né, sem professor. Ou o que pode também acontecer? A escola manda, né, essa aula para ser distribuída e nós não temos professor para suprir essa necessidade. Então a aula fica ali em aberto por alguns dias até que ocorra, né, o interesse de algum professor, contratação. Essas aulas são publicadas, né, no site do NRE e os chamamentos públicos, né, para distribuição via Meeting. Então, se é uma disciplina a qual não tem professores e ela acaba ficando por muito tempo aberta, eu entendo que ocorre o que é diretamente o déficit de aprendizagem dos nossos alunos, pela falta do professor. E agora, né, no mês de março, em torno do dia 10 de março, nós também tivemos a questão da distribuição de docência 2 para a recomposição de aprendizagem dos nonos e terceiros anos
e também dos cursos técnicos integrados. A recomposição de aprendizagem, né, ela é voltada à disciplina que vai fazer a recomposição para o SAEB, e essa recomposição, o docente 2, né, também nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, ele tem papel fundamental. Qual a maior dificuldade nesse momento? De conseguir professores, né, para ocupar essa docência 2. Então, o processo de distribuição começou lá em 10 de março e hoje, né, nós estamos aqui no mês de abril e nós ainda temos muitas aulas em aberto na falta de docência 2, principalmente em matemática. Matemática é uma área em que existe uma defasagem muito grande de professores. Então, essa falta de professores faz com que o meu aluno ele tenha essa demora, né, para ter esse professor, e aí vai atrasando o seu processo de desenvolvimento. Então, o processo de ensino-aprendizagem do meu aluno fica comprometido. Então, a distribuição, a contratação desses professores para atuar lá na escola depende, né, dessa pasta do RH. Então, a demanda, né, a equipe a qual eu faço parte, que é a distribuição de aulas, eu entendo que ela está diretamente ligada à escola e, consequentemente, ela traz, né, prejuízos ao aluno caso ela não seja atendida. E também, né, quando é feita, né, a distribuição, a escola está andando certinho com todos os seus professores ali, toda a equipe de funcionários, né, girando de uma maneira adequada, né, que a gente fala assim, a escola está redondinha, né, digamos assim, no que sentido? Está ali uma engrenagem, ela é perfeita, ela não para por conta da falta de professores ou de funcionários. Enfim, o processo de aprendizagem dos alunos acontece em sua totalidade. Então, esse aluno não tem déficit de aprendizagem, ele vai seguindo ali tranquilamente. E aí, cabe à escola, né, fazer também a avaliação desses professores, a observação de sala de aula, os feedbacks formativos, né, as orientações a esse professor, para que o aluno ganhe em aprendizagem, né? Então, a nossa parte aqui dentro do NRE é fazer com que, na distribuição de aula, né, que todas as escolas tenham professores para trabalhar com nossos alunos, para que ninguém tenha ali essa falta, essa lacuna, né, esse gargalo de aprendizagem. Então, acredito que a demanda, né, a pasta de RH, principalmente a demanda de distribuição, ela esteja ligada e influencia diretamente a aprendizagem dos alunos. Porque se eu não tenho professor, como esse aluno vai aprender? Se eu não tenho professor, a equipe de ensino, né, do NRE também não tem como trabalhar junto às escolas. Porque como que a equipe de ensino vai trabalhar uma determinada demanda, matemática e programação, leia, redação, inglês, se eu não tenho professor para desenvolver essa disciplina dentro da escola, né? Como que a minha equipe de avaliação externa vai trabalhar nas escolas se eu não tenho professor da recomposição de aprendizagem e também não tenho o seu docente 2? Então, a demanda de distribuição de aulas, ao meu ver, ela está diretamente relacionada ao processo de aprendizagem dos alunos e ela pode influenciar de maneira positiva ou maneira negativa, né? Então, cada vez aqui no núcleo, né, a gente, conjunto à coordenação de RH, a gente tem estudado, tem estruturado formas de agilizar o processo, publicar isso de maneira mais rápida, fazer meetings para distribuição mais efetivas, né, fazendo com que o professor consiga fechar sua carga horária em estabelecimentos mais próximos, para que não fique com muito deslocamento, que não fique janelas de aula. Então, hoje a gente estrutura muito mais, né, a vida do professor para que ele tenha um bom andamento na escola do que em períodos anteriores, porque nós temos que buscar a aprendizagem. Estamos entendendo que o nosso trabalho é fundamental para que as outras equipes do NRE também consigam desenvolver o seu trabalho. E lá na escola, a direção, toda a equipe pedagógica consiga também desenvolver isso junto aos alunos. Então, o professor na escola é uma etapa, né, que nós cumprimos aqui, que o RH cumpre e que se torna positivo.
Então, entendo que atendendo a essa demanda da distribuição, eu estou contribuindo para o processo de aprendizagem dos meus alunos. Então, essa a minha demanda aqui no RH, distribuição de aula, e compreendo que ela faz a total diferença na vida dos nossos estudantes. Muito obrigada.